Boa tarde, meus prezados e prezadas alunos, alunas. Continuando essa aula de eletroquímica, vamos falar agora sobre potenciais padrão de eletrodo. Continuação da aula anterior. Bem, comecemos com algumas definições da União Internacional de Química Pura e Aplicada, a UPAC. Eletrodo é um condutor elétrico que libera ou coleta elétrons em uma pilha, ou numa válvula termiônica, um dispositivo semicondutor, etc. Esse eletrodo pode ser metálico, tá? Um metal como cobre, como zinco, como mercúrio líquido, como também pode ser grafite, por exemplo. Tá? Ânodo é o eletrodo no qual se dá a oxidação. Em uma pilha voltaica, o que é uma pilha voltaica? Aquela que transforma os reagentes químicos, né, em outros, mas a energia química desses reagentes serve para você obter energia elétrica, eletricidade e, portanto, realizar trabalho elétrico. Então, neste caso, de uma pilha voltaica, o ânodo é o eletrodo negativo. No cátodo, é o eletrodo no qual ocorre a redução. Se for também uma pilha voltaica, é o eletrodo positivo. Essa questão da polaridade é importante ressaltar, porque numa pilha eletrolítica, que é quando você faz eletrólise, né, as polaridades se invertem. Eletrólito é algum meio condutor de eletricidade, mas no qual os portadores de carga elétrica são íons e não mais os elétrons. Em geral, são soluções de sais em algum solvente, como a água, por exemplo, ou sais ainda no estado líquido, isto é, sais fundidos, por exemplo. Tem algumas substâncias hoje em dia chamadas líquidos iônicos, que eles são sais orgânicos que são líquidos a temperatura ambiente e até temperaturas abaixo de zero, até temperaturas negativas. Às vezes vocês poderão encontrar a palavra também anólito. Não é muito comum em português, mas vem importado no inglês. O que seria o anólito? Seria o eletrólito que está em contato com o ânodo. Católito, o eletrólito que estiver no compartimento do cátodo. Às vezes, como numa pilha comum, anólito seria a parte do eletrólito que está próximo do ânodo e o católito aquela que estiver próximo do cátodo. Uma vez que numa pilha comum, a pasta, né, de dióxido de manganês, grafite ou cloreto de zinco, cloreto de amônio ou hidróxido de potássio é a mesma pasta e, portanto, você só tem um único mistura, né? Você não tem uma separação igual você tem em dois beckers. Tá? Aqui nós teríamos, por exemplo, no becker desse lado aqui à esquerda, nós temos um pedacinho de um eletrodo de prata metálica sólida imerso numa solução de sal, nitrato de prata e água, ao lado esquerdo. Do lado direito, em coloração azul, nós temos uma barrinha, né, um pedaço de cobre sólido, cobre metálico, que está mergulhado numa solução de nitrato de cobre 2, nitrato cúprico, também dissolvido em água. E conectando os dois beckers, um tubo de vidro invertido em U, que contém nitrato de sódio, atuando como ponte salina. Os elétrons vão surgir da oxidação de átomos de cobre do eletrodo, que nesse caso é o ânodo, passando para a solução na forma de cobre 2, isto é, o cobre está se oxidando, esses elétrons circulam em direção ao eletrodo de prata. E íons de prata mais da solução, em contato com a superfície da prata metálica sólida, ele descarrega, recebe esse elétron, e, portanto, a prata mais se reduz a prata zero se depositando sobre o eletrodo. Tá? Ou seja, a semi-reação catódica é prata mais um elétron virando prata zero, redução, cobre se oxidando de cobre zero a cobre 2+, né? Nessa outra semi-reação. Então, aqui nós temos o cátodo e aqui o católito, a solução de nitrato de prata seria o católito, o ânodo aqui é o cobre e o anólito seria a solução de nitrato de cobre.
Aqui tem um detalhe importante, gente, é observar a montagem física. Eu coloquei, podia ter feito ao contrário, tá? Eu coloquei o Becker nesse desenho de prata, que é cátodo à esquerda, e o Becker com cobre à direita. Porém, observe o seguinte, lembre-se, a posição em que uma pilha é montada sobre uma bancada de laboratório, isto é, o arranjo experimental, de que maneira que você monta isso no laboratório, se um à direita, outro à esquerda, se colocasse um em cima, outro embaixo, para frente, para trás, a montagem física não tem nada a ver com quem vai ser a semi-reação da direita e quem será a semi-reação da esquerda. Embora não quero falar aqui de política, né, mas está muito na moda direita e esquerda, então aqui também em eletroquímica nós temos aí o eletrodo da direita e o eletrodo da esquerda. Por exemplo, nessa pilha de cobre e prata, quem é a reação que está se oxidando? É o cobre 0, né? Cobre metálico, se oxida a cobre 2 e passa para a solução. Íons de prata se reduzem a prata 0. Ou seja, observem que da esquerda para a direita, o sentido de fluxo de elétrons é sempre da esquerda para a direita. Ou seja, a reação é espontânea nessa direção, nesse sentido. Em outras palavras, a notação convencional de pilhas abreviada, que é esse tipo aqui, como nós já vimos, é sempre da seguinte maneira: ânodo barra anólito, dupla barra se houver uma ponte salina, como aqui, católito barra cátodo. Essa é a notação no sentido espontâneo, tá? Pode acontecer, como existe um exercício no Atkins, em que ele propositalmente ele escreve a semi-reação invertida e não numa forma como ela vai acontecer de verdade se você fosse experimentar. Mas isso é por uma razão. Você vai depois observar, nós vamos calcular o valor de potencial e aí você vai concluir qual seria o sentido correto e espontâneo. Tá? Aqui uma outra pilha, agora de cobre e zinco, e neste caso a semi-reação de oxidação, que é zinco metálico se oxidando a zinco 2, enquanto cobre 2 se reduz a cobre metálico. Coincidentemente, tanto é o eletrodo da direita foi colocado no Becker da direita, quanto a semi-reação da esquerda foi colocado no Becker montado à esquerda. Mas a montagem física no laboratório, de novo, não tem nada a ver com quem é a semi-reação anódica, que é a da esquerda, e quem é a semi-reação catódica, que é, por convenção, a da direita. Tá? Então, essa questão de direita e esquerda na eletroquímica é meramente uma questão de convenção, mas nós vamos ver que depois isso vem da tabela de potenciais padrão. Aguenta aí. Então, por exemplo, aqui, a notação abreviada dessa pilha aqui, né, que está desenhada. Meia semi-reação, né, do ânodo zinco barra zinco 2, onde a barrinha, como nós já vimos, representa uma interface, uma fronteira. Dupla barra é a representação da ponte salina, né? E à direita aqui a reação catódica, cobre 2 virando cobre metálico, né? A semi-reação de cátodo. Tá? E aqui nós temos aí uma foto, o que nós seríamos observados depois de um bom tempo, né? Um eletrodo de um anodo de zinco seria corroído, enquanto que o cátodo de cobre acabaria aumentando de massa, né? Ganhando massa pela deposição de íons de cobre reduzidos sobre a superfície dele. Tá? Caso vocês queiram brincar um pouquinho, teste em casa, acesse esse link aqui que está aí do Kent Chemistry. É uma animação em que você pode trocar e observar, conforme você troca os metais, conforme você troca as soluções, você vai ver para que sentido que vai os elétrons da pilha. Tá? Então é só uma brincadeirinha aí de uma pilha voltaica. Vamos falar também sobre o eletrodo padrão de hidrogênio. Tá? Em inglês vocês vão ver SHE, Standard Hydrogen Electrode. Né? Então, o eletrodo padrão de hidrogênio, que está representado nesse esqueminha aqui, ele é o quê? Ele contém uma plaquinha de platina metálica, revestido com uma camada que é chamada de negro de platina, ou platina preta, que é uma forma eletrodepositada de platina finamente dividida, que fica aderida, e ele como ele absorve a luz, né, ela fica então com aparência
não de metal brilhante como é a platina normal, mas de uma plaquinha escura, uma placa preta mesmo. Essa plaquinha, então, ela fica mergulhada numa solução aquosa com algum ácido mineral forte, geralmente HCl, poderia ser ácido nítrico, tá? Em pH 0, isto é, a concentração do H+ de 1 mol por litro, ou 1 molal, que é praticamente igual. E hidrogênio gasoso é borbulhado com uma pressão de 1 bar. Tá? Nessas condições, em qualquer temperatura, por convenção, o potencial do eletrodo padrão de hidrogênio e potencial eletrodo padrão de hidrogênio, a bolinha aqui cortada representa o estado padrão, né? Por convenção, ele é exatamente 0 volts em qualquer temperatura. E os potenciais padrão de outros eletrodos, eles então são medidos contra o eletrodo padrão de hidrogênio. Então aqui é a representação abreviada de platina metálica, hidrogênio gasoso na pressão de 1 bar, numa solução aquosa de íons H+, na consideração de 1 mol por litro, isso tem um potencial padrão de 0. E o potencial padrão de 1 par seria o potencial da pilha formada, em que o eletrodo em questão, o eletrodo que você está investigando, estudando, está à direita e o eletrodo padrão de hidrogênio está à esquerda. Como assim? De novo, não tem nada a ver com a montagem, tá? Ou seja, o hidrogênio é oxidado e a outra semi-reação é a de redução. Ah, mas não pode acontecer o contrário? Não pode acontecer do hidrogênio se inverter isso aqui, ser reduzido e formar hidrogênio gasoso? Pode. E aí significa que os elementos estão abaixo do eletrodo normal de hidrogênio, portanto, com potencial padrão negativo. Tá? Mas isso aqui é como está ali no Atkins, por isso que eu copiei dessa forma, mas é só para que a gente não se perca. Aguenta aí. Então, por exemplo, aqui nós temos a tabelinha 6.2, também no livro do Atkins, página 198. Eu já coloquei essas páginas, esse texto no SIGA-A, tá? E nós temos 3 semi-reações aqui, o par sério mais 4, sério mais 3. Cobre 2, cobre 0. Cloreto de prata sólido, sendo reduzido a prata metálica e íons cloreto que passam para a solução. Essas 3 primeiras semi-reações, elas estão acima da semi-reação de redução de H+ a hidrogênio gasoso. Portanto, essas 3 semi-reações, elas precedem, elas têm preferência e elas ocorrem realmente nesse sentido de redução, ao passo que a do hidrogênio teria que ser invertido, isto é, hidrogênio gasoso seria oxidado a íons H+. Por outro lado, nós temos 2 reações, que são a zinco 2, redução a zinco metálico, sódio mais, redução a sódio 0, sódio metálico. E aí nós vemos que o valor potencial padrão é menos 0,76 para o zinco 2, menos 2,71 para o sódio. O que significa isso? Significa que, nesse caso, a semi-reação do eletrodo normal, ou eletrodo padrão de hidrogênio, ficaria no sentido realmente de redução de H+ para H2 gasoso, enquanto que essas de baixo teriam que ser invertidas. E aí, então, o hidrogênio passaria a ser o eletrodo da direita, tá? O eletrodo padrão de hidrogênio seria o nosso eletrodo cátodo, enquanto que zinco ou sódio seria o nosso eletrodo ânodo, tá? Reação anódica. Se você quiser uma tabela muito maior, com muito mais valores potenciais padrão, tem aqui, por exemplo, da Wikipedia, em inglês, você vai encontrar muitos valores. Além do livro do Atkins, também tem no final do livro. Então, uma forma também de a gente guardar é o potencial de uma pilha será dado por essa equação. Potencial padrão de redução, RED, aqui não é RED vermelho não, tá? RED de redução, da reação que é realmente o cátodo, menos, esse menos é sinal de subtração, potencial padrão de redução daquela reação que for nosso ânodo. Tá? Ainda, também, outra maneira de escrever essa mesma equação. Potencial da pilha é o potencial padrão de redução daquela reação que for o eletrodo da direita, menos o potencial padrão de redução daquela que for a semi-reação da esquerda. O tempo aqui do screencast está acabando. Até já. Daqui a pouco eu volto com a continuação dessa aula. Obrigado.